Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. Questões condominiais que fazem parte do dia a dia do síndico. O desafio da gestão de condomínios. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Happy Hour do Síndico. Apresentação: Dil Melo, Rafa Machado e Romário Soares. Muito boa tarde para você que nos assiste no YouTube, para vocês que nos assistem no aplicativo Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. São exatamente 5h04 da tarde. Hoje estamos em outono, né? Estamos no outono e vamos para os destaques do dia. No destaque do dia, caso Lázaro. Após 20 dias de buscas no estado de Goiás, sua mulher, Ellen, de 32 anos, reconheceu o corpo de Lázaro no IML. Segundo o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, Lázaro reagiu ao cerco policiais em Água de Lindóia. Houve troca de tiros e Miranda afirma que o fugitivo foi socorrido com vida, mas chegou morto ao Hospital Municipal Bom Jesus. Próximo destaque. Ontem foi realizado o primeiro exame de suficiência de 2021 do CFC, é o Conselho Federal de Contabilidade. Entre outros temas que sempre estão presentes, caiu contabilidade gerencial, ética contábil, contabilidade de custos, matemática financeira e língua portuguesa aplicada. Mas não apenas esses tópicos caem na prova, que é composta por 50 questões de múltipla escolha, sendo A, B, C, D com alternativa única. O exame foi das 10 às 2 da tarde, tendo o candidato que acertar metade das questões para estar habilitado a obter o registro no conselho de classe. Outro destaque, a Comissão Jovem do CRCRJ preparou uma ação para recepcionar os candidatos nos principais locais de prova, distribuindo brindes doados por patrocinadores, livros de bolso do profissional de contabilidade. O presidente Samir participou na Casa Escola Espaço Livre, em Nova Friburgo. O vice-presidente interior, Rafael Machado, esteve na Estácio, no centro do Rio. Segundo o Conselho Federal de Contabilidade, responsável pelo certame, mais de 30 mil pessoas participaram da prova, cujo gabarito oficial será divulgado pela Consulplan nesta segunda-feira, dia 28. E notícias do esporte. Flamengo perde de 1-0 para o Juventude, gols de Matheus Peixoto. Rogério Ceni diz: a água não permitiu. Fluminense 1, Corinthians 1. Mesmo com 1 a menos, o tricolor carioca segurou o empate. Na Série A, Fluminense está em nono com 10 pontos e o Flamengo em 10º com 9 pontos. Já na Série B, o Vasco venceu o Brusque. O Vasco estava com a camisa em homenagem à causa LGBTQ+, não é isso? E venceu o Brusque por 2-1. Já o Botafogo perdeu para o Sampaio Correia por 2-0. Na Série B, o Vasco está em 6º com 10 pontos e o Botafogo em 10º com 8 pontos. O programa de hoje é Happy Hour do Síndico, dia 28 de junho, segunda-feira. O tema abordado é a profissionalização do setor condominial. Estamos honrados hoje
uma presença ilustre. E eu vou falar só um pouquinho do currículo dele e depois vamos à apresentação. O nosso convidado, ele é advogado, pós-graduado em Direito Imobiliário e Direito Notarial e Registral, MBA em Negócios Imobiliários, especializado em Controladoria e Finanças. Possui formação em Contabilidade, Administração e Gestão de Negócios Imobiliários. Diretor de Administradora de Condomínios e Imobiliária. Coordenador adjunto da Comissão de Contabilidade Condominial do CRC-RJ. Diretor do Aprimora, Treinamento e Qualificação Empresarial. Professor da pós-graduação em Direito Imobiliário da CBPJur, Cândido Mendes. Coordenador também da pós-graduação em Direito e Gestão Condominial da CBPJur, Cândido Mendes. Graduado em Ciências Econômicas e mestrando em Administração pela UF. Presidente da Comissão de Direito Condominial da ABA, a Associação Brasileira de Advogados, no Rio de Janeiro. Com muito prazer, entrego o programa a Francisco Egito. Obrigado, Romário, pela apresentação. Obrigado, Rafael Machado, meu quase primo, né, pelo convite. Quase primo. É um prazer estar aqui com vocês. Excelente iniciativa, realmente um canal de comunicação, né, para oportunizar o debate, oportunizar espaço para falar de assuntos, né, tão próprios da área condominial. Então, uma iniciativa que eu vejo com grande alegria e cada vez mais nós vemos o setor condominial se expandindo, com mais profissionais atuando em diversas áreas. E, novamente, parabenizo a iniciativa, né, dessa equipe, né, e capitaneada aqui pelo nosso amigo Romário, advogado condominialista e atuante na área e também um grande estudioso da temática condominial. E o Francisco me coloca aqui à disposição para contribuir no que me couber. Hoje estamos com a ausência da Gilmelo. O Gilmelo hoje teve que ir para o médico, estava marcado, e o Rafael está em plenária. Então, vai ser comigo mesmo, Egito. Primeiro, é um prazer muito grande. Você que no ramo condominial, e acredito que na administração também, tenha um grande conhecimento. Com certeza foi um dos maiores currículos que eu já vi aqui no programa, né? Há uma bagagem muito grande. E para ter um currículo desse, você lê muito? É um dos grandes hábitos que foram adquiridos, né? O hábito da leitura, realmente me acompanha há bastante tempo. E o gosto pelo estudo, ele só realmente apareceu quando começamos a trabalhar na área imobiliária e verificamos que havia um mundo de oportunidades à disposição e que conhecimento realmente, como dizia Francis Bacon, conhecimento é poder. E o conhecimento aplicado para a resolução de problemas concretos, agregando valor ao trabalho e abrindo caminhos. E ali realmente me interessou cada vez mais o estudo, porque eu pude ver a teoria, o conhecimento, né, a episteme, o conhecimento acadêmico sendo aplicado na prática. E ali realmente o trabalho e o estudo não se desassociaram, eles continuam caminhando lado a lado. E é uma grande alegria poder trabalhar, poder estudar, aprender no cotidiano. Nós estamos numa época de TD, de transformação digital, nos processos administrativos, nas organizações, nas estruturas, na forma de trabalhar, na forma de se comunicar. Então, estamos recomeçando, basicamente, a carreira na metade da nossa vida, tendo que aprender tudo de novo. E realmente é uma máxima, né? Aprendizado é constante. Estamos na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento e num mundo onde o conhecimento é a principal válvula motriz, o capital intelectual deve ser gerenciado, maximizado, é certo que seremos estudantes o resto da vida, não há como fugir disso, né? Olha, eu não sei o que o pessoal que está assistindo pelo YouTube ou pelo aplicativo está sentindo. Para mim é uma aula, o Francisco Egito. A tua voz é de professor, o teu jeito de falar é de professor. E fazendo várias pesquisas, principalmente quando a gente trabalha no direito condominial, né? E quando vai pesquisar condominial, há muitos textos seus, né? Então, sem dúvida, você hoje é uma referência. Mas você também lê outras literaturas ou só referente à tua área de atuação, que é branda, aliás, é grande também, né? Bom, eu procuro ser universalista, tanto em estudos acadêmicos como em literatura em geral, conhecimento em geral. Isso é
O Wendel ele falando, né? O Wendel tinha que aparecer, né? O Wendel está bonito demais. Sempre fui o Wendel. Minha mãe sempre falou isso. Não, o Wendel só diz quem é que tá bonito, se sou eu ou se é o seu Romário, porque realmente... Eu estou bonito, você é bonito, Egito. O Romário ganhou meu coração, vou ter que sair daqui e pagar um Outback pra ele. Até Voltando, a literatura, qual o último livro que você leu, por exemplo? Então, eu viajei para São Paulo sábado, eu tenho por tradição, sempre que eu viajo, eu compro um livro de um dos filósofos práticos que temos, né? Que é o Karnal, o Mário Sérgio Cortella. Então, assim, na viagem de ida, geralmente eu leio um, e na viagem de volta eu leio outro, mas eu não consegui. Dessa vez não foram tão interessantes como os anteriores, que eram livros que falavam de trabalho, cotidiano, filosofia aplicada, né? Otimismo, coragem, A Sorte Cega a Coragem. É um livro excelente do Karnal. Então, esses livros ajudam a abrir um pouquinho a mente para outros temas. Só estudar direito, você se especializa, mas acaba talvez tendo miopia. Eu procuro ver a mesma questão sobre vários prismas, né? A formação em administração e a gestão prática já traz em seu bojo a multidisciplinariedade. O que isso quer dizer? Você vai ter uma formação com mais de uma área de atuação. Então, o administrador ele tem uma visão em direito e legislação, uma visão em economia, uma visão em psicologia nas organizações, uma visão em teoria dos sistemas, né? Uma visão talvez em história, enfim. Isso é um ponto muito importante para que nós tenhamos uma visão generalista, até para ter uma abordagem em múltiplas acepções. Então, o condomínio, por exemplo, que é o tema atual, vamos começar a puxar para essa área, né, para não perder o foco. O condomínio, tradicionalmente, ele é estudado apenas dentro da ótica jurídica. O que isso quer dizer, Romário? Bom, lá atrás, o condomínio foi uma forma anormal de propriedade, né, já que os romanos entendiam que o condomínio era mater et richatorum, ou seja, o condomínio era a mãe da discórdia. Então, era um estado anormal de propriedade, já que a propriedade era exclusiva, você não poderia compartilhar com outras pessoas. E esse condomínio geral, né, ele foi evoluindo ao longo dos tempos, até que nas crises de habitação da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial principalmente, era necessário adotar outras formas de utilização da propriedade e outras formas de aproveitamento econômico do solo. Então, aí veio a verticalização das cidades, o crescimento da propriedade em planos horizontais. Ainda dentro da área do direito, né, começamos a olhar a propriedade pela ótica da incorporação imobiliária, fracionamento do solo, o condomínio especial em edificações, que é onde há a coexistência da propriedade individual com a propriedade coletiva. Bom, aqui para o Brasil especialmente, já nos anos 60, nós tivemos uma lei própria, lei de condomínios e incorporações, e essa lei foi muito feliz na época ao trazer uma regulamentação específica para o condomínio. E esse condomínio passou a ser olhado como decorrência do direito de propriedade individual com a propriedade coletiva e todos os confrontos daí atinentes. Uso das áreas comuns, direitos de vizinhança, os 3 S, né? Segurança, salubridade, saúde, sossego, né? Saúde barra salubridade, sossego e segurança. Bom, e aí começou-se a ter necessidade de ter um administrador, um representante daquela coletividade de proprietários. Aí começamos a ter uma série de desafios para a gestão, porque o condomínio não é só o direito de propriedade, não é só o regramento interno. Esse condomínio, quando o processo de obra acaba, a incorporação acaba e as chaves são entregues para aqueles adquirentes, ele tem vida própria, as famílias vão morar, existem questões com animais, crianças, uso das áreas comuns, rateio de despesa, manutenção, decisões coletivas, e é esse condomínio, de forma muito resumida, tá? Ele é um microsistema jurídico, político e social. Então não dá para olhar para aquele condomínio apenas como uma entidade decorrente de um direito de propriedade. O condomínio ele vai muito mais além. O condomínio é uma organização social, é isso que eu estou aqui estudando na UF, né, no mestrado, para fazer dissertação, olhar para esse condomínio como uma organização social única, exclusiva, sem fins lucrativos, por óbvio, né? Mas o condomínio não é uma associação, o condomínio não é uma fundação, o condomínio não é um partido político, o condomínio não é uma igreja, o condomínio não é uma empresa, que são as figuras, as pessoas jurídicas típicas ali do Código Civil, né, artigo 44. O condomínio é um ente único, então olhar para esse ente único em múltiplas acepções. Direito, patrimônio, contabilidade, finanças, as questões sociais, políticas do condomínio, conflitos, interesse, poder, a administração do condomínio, uma gestão condominial própria.
Não adianta pegar as teorias da administração e aplicar o condomínio, porque ele não é uma empresa e nem se compara a uma empresa. Então é interessante. E mais, pretendo trazer um estudo para o condomínio sob a ótica do pensamento social brasileiro. Então aí você tem, por exemplo, Roberto da Mata. Ele fez uma pesquisa, tem um estudo muito interessante. No nosso país, nós confundimos o público com o particular. E aí você imaginou, levando isso para o condomínio, a falta de limite, né, que existe entre a sua casa, onde você supostamente pode fazer tudo e não pode. Você tem deveres com outros condôminos, né? Nos 3S já citamos aí. Né? Você não pode usar de modo excessivo, anormal a sua propriedade. Você deve respeitar a propriedade de outros coproprietários também dentro do condomínio. Você não pode usar as áreas comuns da maneira como você deseja. Tem regramento ali interno, tem normas. E o Roberto da Mata, ele falava nesse ponto muito interessante, a confusão que se faz entre os espaços públicos e particulares. E aí talvez fazer um estudo e levar para o condomínio a confusão que as pessoas fazem das áreas comuns e das áreas particulares. Pessoas que usam o corredor como extensão da sua casa, crianças que brincam ali, pessoas que fazem churrasco, enfim, o condomínio deve ser estudado como uma organização social que é muito complexa. Egito, é muito importante você ter falado que é uma organização social, até mesmo porque o síndico hoje tem que ser multidisciplinar, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Como é que você enxerga, aí eu vou falar educação, mas voltado para o condomínio, tá? Como é que você enxerga a educação no sentido acadêmico que está sendo oferecido principalmente aqui no Rio de Janeiro em relação a aprimorar esse cara, de treinar o síndico para ele enxergar toda essa condição? Bom, a questão principal é a seguinte, nunca se olhou o condomínio como uma organização que necessitava de uma administração própria. O perfil do síndico era de um síndico que tinha tempo livre, que não tinha outra ocupação, geralmente era uma pessoa aposentada e esse era o requisito para investidura no cargo de síndico. Com o tempo, nós vemos uma mudança de paradigma. Hoje, para ser síndico de um condomínio, você precisa ter um mínimo de noção de gestão, realmente ter condição, ter interesse para aprender. Desejava que você tenha formação jurídica, talvez, formação em alguma área como psicologia, alguma área de gestão, uma área correlata, e que você se dedique a aprender. Existem alguns cursos, sim, mas a formação ainda é empírica, ainda é no improviso, ainda é no amadorismo ou o modo de execução informal, onde você aprende na prática, erro, tentativa e acerto. Não há uma instituição de ensino que estruture cursos, que trabalhe com uma formação regular. Ainda não há essa consciência. Então, a aprendizagem é informal. Existe, em nível embrionário, alguns cursos de diversas cargas horárias, né? Eu mesmo tenho uma instituição de ensino, nós fornecemos cursos específicos de carga horária reduzida. Eu posso falar, o CBPJur, que é excelente. O CBPJur é pós-graduação. É excelente, para quem quiser... Estou falando por conta própria, tá? O importante de lá é que são questões extremamente práticas, né? Todos os professores são práticos, respondem perguntas e às vezes não tem nada a ver com o tema. Então você verifica que é um pessoal muito preparado. Então, se for a CBPJur, eu posso garantir meu selo de qualidade, que eu entrei e sou outro depois da CBPJur. Então, em relação a isso, se o sistema educacional voltado para condomínio é embrionário, e que ele vai amadurecer algum tempo, a CBPJur já saiu na frente, Egito. Então, esse é o ponto que eu queria colocar. Nós temos alguns cursos há algum tempo e algumas entidades de classe, posso citar o Secov, a ABAD sempre ministrou alguns cursos. Eu tenho um curso chamado Aprimora, já que você citou nomes, curso de duração reduzida, né? A CBPJur é uma pós-graduação, era com chancela na época da Cândido, hoje pela Unimar de São Paulo, e já é a nível de pós-graduação. Mas a busca do conhecimento ainda é incipiente, é isso que eu quero dizer. Sim. Há um modo de transição onde as pessoas começam a ter a gradativa consciência que é necessário estudar e se qualificar. Isso parte, sim, até do síndico que é eleito, o síndico residente, ele procura um curso aqui, outro acolá, mas existe a figura do síndico profissional, que é o síndico externo, ou, como eu denomino, gestor de condomínios.
esse gestor de condomínios que exerce seu ofício, exerce aquela atividade não de modo amador, há um afastamento do modo amador de execução, ele está ali atuando como profissional, ele depende economicamente daquela atividade, é a carreira dele, é o trabalho dele, ele começa a se organizar para se planejar, para ter um trabalho adequado, para gerar valor ao trabalho dele, começa em alguns casos a se organizar de forma empresarial, corporativa, para dividir tarefas, se especializar. Esse sim começa realmente a procurar o conhecimento dentro dessas instituições formais de ensino que estão ministrando cursos, mas é importante ainda, ele também ensina. Ele também passa uma experiência única. E aí a ideia de criar canais como o rádio, né, como jornais, que vão lançar em breve a revista dos condomínios, o projeto começou hoje, já assinei lá Começou o contrato hoje? social. Começou, ainda está em nível de projeto, né? Mas nós teremos uma revista eletrônica, teremos canais de mídia, teremos sites. A ideia é começar a construir o conhecimento, Romário. Se você pegar um pouco da sua experiência de condomínio e passar, e se outro síndico pegar um pouco e passar, e outro em outro estado, outra cidade, a gente começa a sair do conhecimento tácito, né? Conhecimento implícito que está dentro de cada um de nós e começamos a ajudar a construir um conhecimento que vai ser compartilhado, estruturado e vira ciência com o tempo. A ideia é essa, é que a experiência prática de cada um, ou como dizia Sócrates lá atrás, a tequimê, que era a técnica, a arte de fazer, saber fazer, o artesão ele fazia, né? Começa a virar episteme, que é o conhecimento científico e acadêmico estruturado. Daí a importância de teoria, né, com a prática. Porém, você falou que o curso é prático, quando eu fui montar uma pós-graduação, já que não temos material bibliográfico quase na área fora do direito, eu procurei professores que tinham experiência para passar. Porque não adianta você botar uma pessoa com mestrado, doutorado, de repente, mas que não conhece a área condominial. Que você que está no dia a dia, você não entendeu o que ele fala e ele não entendeu o que você precisa. Ele ia trazer conceitos muito abstratos e talvez você não conseguisse aplicar no caso cotidiano. Então, as pós-graduações foram montadas com esse propósito. Não só aqui, temos em Goiás, fui convidado a dar aula em uma no Piauí, outra em Santa Catarina também, a de outro colega também no Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Então eu vejo com bons olhos o desenvolvimento do conhecimento aplicado à área condominial. Então hoje é o caminho a ser seguido. Você havia ressaltado, e é importante que você vai falando, eu vou vendo assim, não, ele respondeu, porque eu tenho que te acompanhar. Mas um ponto muito importante, porque antigamente, e aí que eu queria que você entendesse, eu via síndico como o Tim Maia, né? A minha imagem de síndico é o Tim Maia, era o cara que tinha um tempo, ficava ali, e ia tocando do jeito que dava, prestava conta do jeito que dava. E na história houve um ponto de virada, principalmente com o crescimento populacional, verticalização da cidade e tudo mais. A minha pergunta é, aonde foi exatamente essa virada? Foi depois das Olimpíadas? Foi antes? Foi com crescimento demográfico? Como é que foi? Onde você enxerga essa necessidade do síndico se aprimorar? Olha, é um pouco difícil a gente encontrar um momento exato que determinada questão tenha ocorrido, já que é um processo sócio, histórico, espacial, enfim. Eu, pessoalmente, não consigo ver um momento específico que nós possamos dizer, olha, a partir de tal momento começou-se a profissionalização do setor condominial. Não vejo um marco. Eu entendo que a pandemia ela impulsiona o uso da tecnologia também para os condomínios, também para as pessoas de mais idade, traz desafios inéditos, questões muito complexas que o condomínio já vem adquirindo, complexidade é quando você precisa de mais de uma área do conhecimento para resolver um problema, né? O problema não é só jurídico, ele também é social, ele também é de gestão, ele também é econômico-financeiro, ele também é de engenharia, enfim, complexidade. Tem um quesinho psicológico às vezes. Sim. Não tenha dúvida. Então eu não consigo ver um momento específico. Você fez uma pergunta muito boa. Eu acho que é um processo em que as coisas vão caminhando. Eu penso que se nós puxássemos aí Carl Gustav Jung, né, ele falaria do inconsciente, coletivo, Ludwig von Bertalanffy, teoria de sistemas, não me recordo agora, o outro que falava dos sistemas e constelações, ele dizia que havia o inconsciente, que cada um estava colaborando e que aquilo era uma expansão de consciência, mas ele fica muito para a área quase metafísica, né? Não consigo identificar um ponto específico, talvez... Dos anos 90 para cá, talvez?
Não sei, anos 90. Eu começo a escutar isso há algum tempo. Eu trabalho na área imobiliária desde os anos 90, é fato. Para nós, o síndico era uma figura amadora, né? E acredito que dos anos 2000 para cá, talvez nessa década aí, 2010 para cá, comece a ter um crescimento maior no setor. Eu fiz pós-graduação em Direito Imobiliário em 2009. A primeira vez que eu vi o condomínio realmente foi na pós-graduação. Não sei se quando você estudou Direito você teve alguma coisa de Não, condomínio. ele entra como direito condominial, mas muito, assim, me passando, muito superficial. Eu não me lembro na faculdade de ter estudado. Eu estudei no curso de Gestão de Negócios Imobiliários. Ali eu vi o que era condomínio antissocial, outras questões próprias de direito imobiliário, mas ali eu vi um ponto interessante de direito condominial que eu não vi na faculdade. Foi um curso mais específico. Mas enfim, Romário, o que é importante é que há uma consciência gradativa da profissionalização, o que não significa que o síndico que quer ser só síndico, ele é proprietário, ele quer administrar o que é dele, quer cuidar do que é dele, quer dar contribuição para aquela sociedade, que esse síndico ele tenha que virar um síndico profissional e viver da sindicatura, não. Mas enquanto o síndico for, os condôminos vão cobrar mais dele, atitudes mais técnicas, maior transparência, maior conhecimento sobre as múltiplas áreas. E esse síndico vai começar também a se sentir ou não despreparado para aquela função e começar a procurar conhecimento. E talvez ele já não queira ser síndico, ele vai pensar o seguinte, olha, tanta responsabilidade civil, tanta responsabilidade criminal, né? Ao envelhecimento das edificações, eu tenho que ter conhecimento de tantas áreas que realmente isso é só para um profissional, né? Então eu não vou aceitar, ninguém vai querer aceitar, vamos contratar uma empresa, vamos contratar um síndico profissional. E assim, eu estou na área de administração de condomínio desde 2012. Eu tive a sorte de pegar uma empresa que já estava funcionando, né? Eu comprei essa empresa, incorporei o grupo. Na época tínhamos poucos condomínios e ali não tínhamos síndicos profissionais, em 2012. Não existia. Eu não conhecia. Era uma figura muito rara. Bom, estou falando de Niterói, talvez no Rio de Janeiro, por ter dimensões... Não era algo tão divulgado assim. Mas acredito que no Rio já existisse, né? Então o Rio sempre foi mais cosmopolita. Mas eu vejo hoje, pelo menos na cidade de Niterói, é sempre um questionamento. Síndico profissional ou síndico morador? Não, vamos botar um profissional, porque morador... Então assim, eu começo a ver como alternativa de escolha. E eu vejo os profissionais crescendo tanto, alguns optaram assim, olha, eu só consigo atender 5 condomínios. 6 condomínios. De tamanho é o trabalho dele. Ele para ali. Outros já começam a ter uma visão empreendedora. Não, eu consigo atender dessa forma, mas se organizar um sistema de chamado, de processo administrativo, botar uma secretária, alugar uma salinha, colocar um site, um canal de comunicação, coloca um preposto, ele vai pensando em termos empresariais. Aí eu vejo realmente a formação de empresas com responsabilidades diferenciadas, com entendimento até jurídico, numa decisão judicial, o juiz vai olhar para um síndico, que é uma pessoa que é um morador, que está lhe dando a sua contribuição, eu vou olhar para uma empresa. Ele vai ter uma exigência maior de uma empresa, vai interpretar a lei de forma diferente para uma empresa já profissional. Então isso é um fenômeno social, lembrando que o direito é fato, valor e norma. A valoração vai mudando, o fato social vai mudando, ainda que a norma seja a mesma. Eu vejo sim uma grande evolução, uma grande transformação, até porque hoje são muitos e muitos desafios que daqui a pouco a gente pode citar para não extinguir o tema, mas só para trazer para provocação. Perfeito. O Francisco, para quem está ouvindo, o síndico morador é óbvio, o nome já diz. Mas o que seria o síndico profissional? É um CNPJ? É um cara que tem uma graduação? É um cara especializado? O que se traduz o síndico profissional? Bom, na ausência de uma alcunha própria, né, o síndico profissional vem sendo o nome síndico profissional vem sendo dado àquele síndico que não é proprietário, que não é o dito síndico orgânico ou síndico morador, que ele começa a exercer atividade, ou síndico externo, né, também chamam, ele começa a exercer atividade em caráter que não seja uma mera ocupação, em caráter de atividade econômica remunerada. Ele começa a depender economicamente daquela atividade, se torna a carreira dele, se torna a principal forma de remuneração. Ele começa a desenvolver um conhecimento único, começa a desenvolver uma técnica única, ele vai adquirindo experiência diante da solução de problemas, ele vai aprendendo. Lembra da aprendizagem? O processo de ensino-aprendizagem dele ainda é
informal, ele vai aprendendo no dia a dia, atuando nos condomínios e já começa a procurar o conhecimento formal, estruturado, com um professor nas instituições de ensino. Ele começa a agregar mais valor ao trabalho dele. Então começa a haver uma diferença entre o síndico que é morador, que é orgânico, que exerce de modo empírico, talvez até aplique uma técnica ou outra de gestão, mas de forma rudimentar, até por desconhecimento, no improviso, e daquele síndico que realmente começa a ser profissional, exercer atividade em caráter remunerado, habitual, né? Técnico. E essa figura ele pode ser síndico de 1, 2, 3 condomínios, ou até mais talvez, ou trabalhar em parceria com alguém, ou começar a se organizar enquanto empresa, que a tendência é essa. Você começa a se organizar enquanto atividade empresarial para suportar melhor os riscos do negócio, para especializar atividades. De repente tem um que é melhor comunicador, o outro já é melhor planejador, executor, o outro já é melhor administrador, e você começa a organizar a empresa com base nessa divisão de trabalho. Sim, começa a criar grupo de negócio, até porque o síndico ele começa a ter, com o tempo, uma necessidade muito maior até para atender condomínios que têm uma complexidade de gestão diferenciada. Existem condomínios quase iguais minicidades, Sim. Condomínios com orçamentos elevados, as obrigações contábeis, financeiras, tributárias são cada vez maiores. Veja, agora temos FDRENF para condomínios, isso recente. Enfim, então o condomínio ele começa a ter um olhar diferenciado, as necessidades dele aumentam e se torna necessário uma pessoa que tenha uma qualificação, um conhecimento, uma especialização que seja que domine aquela área de atuação, né? Cada vez mais a sociedade cobra isso. Que seja especializado no caso, sim, né? Sim. Francisco, eu não sei se eu te chamo de Francisco ou de Egito. Eu vou alternando. Fica à vontade. O Egito é muito próprio, né? Há um movimento que entende o seguinte, que o síndico ele deva obrigatoriamente ser profissional, ou seja, ter essas qualificações que você narrou para exercer o seu mandato. O que você acha dessa obrigação? Não, eu acredito que todo condomínio tenha que ter essa qualificação. Essa é uma questão que requer uma avaliação à luz da sociologia das profissões. Uma profissão nasce quando ela traz uma atuação diferenciada para a sociedade, quando ela lida com um bem jurídico muito relevante, quando começa a ter um conhecimento único, uma técnica não vulgarizada, que não está ao alcance de todos, e ela se auto-organiza em associações, em sindicatos, começa a criar um código de ética, começa a colocar requisitos para o ingresso naquela atividade, ao casamento da técnica, da prática com a academia, ao credenciamento dos membros, você seleciona quem pode entrar, quem não pode entrar. Então essa profissão, ao se auto-organizar com seus pares, ela começa a ascender profissionalmente e ter um reconhecimento social. E o maior ponto de reconhecimento social é a sua regulamentação profissional pelo Estado. Bom, quem vai dizer se a profissão merece ou não ser regulamentada pelo Estado, né, não será o Estado. O Estado meramente vai declarar um fenômeno social de relevo. Então, caberá aos síndicos se auto-organizarem como tal. Não os síndicos orgânicos, porque é uma grande rotatividade nos cargos, mas os síndicos que começam a ser profissionais. Isso vai acontecer pelo seguinte motivo. A quem você vai reclamar por uma prática execrável de outro síndico? Se você não tem uma organização, se você não tem uma associação, se você não tem um conselho profissional, você vai reclamar e vai resolver como? Como você vai desenvolver um corpo único de conhecimentos e técnicas? Como você vai fiscalizar o exercício profissional? No nosso sistema brasileiro, são os conselhos profissionais quem fiscalizam. Então, o tempo ele pode trazer essa problemática que só será solucionada com a regulamentação profissional. Aqueles que acreditam na liberdade, né, eu posso dizer que Freud já dizia, o homem em sociedade ele cede uma parcela da sua liberdade em troca de segurança. Não há livre mercado, não há liberdade onde você não tenha direitos mínimos garantidos. Pareto dizia que para ter mercado eficiente, isso em economia, nós temos que ter
alguns direitos muito bem regulamentados, regulados, como direito de propriedade, direito de concorrência, direito de empresa, livre iniciativa, direito do consumidor, quando você tenha regras muito claras de atuação, segurança que o Estado proporcione, sem um dirigismo estatal excessivo, sem ingerência, sem controle estatal nas trocas. Aí sim, as trocas serão muito eficientes. Trocas de serviços, de produtos, você vai ter concorrência por melhores serviços que vão agregar melhor valor, a preços mais competitivos. Isso é importante. O que você não pode ter é alguém entrar no seu condomínio hoje com um preço muito mais em conta que os demais, e ouso dizer como contador abaixo até do preço de custo, mas ele entra e traz por detrás dele todo um caudal de serviços de parceiros que vão remunerá-los de outra forma. Então ele vai colocar a empresa de portaria que interessa a ele, a empresa de terceirização que interessa a ele, a administradora de condomínio que interessa a ele, vai fazer obra que interessa a ele. Quem vai fiscalizar isso? Quem tem a experiência para entender o que está acontecendo? Vai ser o Conselho Fiscal, composto por uma pessoa que está aposentada, por um médico que é da área de saúde, por um sociólogo que é da área de humanas, por um advogado que às vezes é da área criminal ou da área, enfim, da área do consumidor, que não entende talvez direito tributário ou não entenda de direito civil ou conheça direito condominial. Enfim, é necessário a preparação específica, é necessário qualificação. Pelo CRC, nós já conversamos para lançarmos um curso de treinamento para o Conselho Fiscal, porque o Conselho deve estar preparado para o seu mistério e talvez até abrir espaço para os contadores com uma mentoria ou uma auditoria preventiva, porque se existe um síndico profissional que hoje não tem quem o regulamente, que os bons talvez sejam desafiados e engolidos pelos ruins ou pelos despreparados, enfim, é necessário também que você olhe para o Conselho, que será a entidade que talvez um dia no futuro, quem sabe, tenhamos governança corporativa em condomínios, transparência na gestão, teremos conselheiros ou talvez não queiram ter essa qualificação toda, mas teremos um mentor para orientar de vez em quando, olha, documento fiscal, não fiscal, retenção tributária, obrigações que o condomínio está sujeito, por que verificar a conformidade das normas condominiais, sua aplicação, olha os acordos que estão sendo feitos, né? Verifica se houve o ingresso dessa receita na conta do condomínio, enfim, uma série de questões que são necessárias serem tratadas de forma adequada. Penso eu, pela experiência que eu tenho, que a liberdade de deixar a sociedade escolher, né, leigo conduzindo leigo, é um problema. Isso já está na Bíblia. Um cego conduzindo o outro, ambos vão cair no buraco. Se você acha que o conhecimento custa caro, experimente a ignorância, né? Não dá valor ao trabalho, é condenar a ciência, condenar a estudo, condenar o progresso, condenar a própria civilização. A questão é como vamos regulamentar, né? Como vamos profissionalizar. Hoje, se você falar, Sergio, tem uma lei aqui, você apoia? Não, sou contra. O comando estatal... Uma lei no que sentido que você diz? De regulamentar uma profissão. Uma pergunta antes disso. Uma pergunta que eu ia te fazer, você falou num conselho profissional. Esse conselho seria um existente, tipo o conselho de administração, conselho de contabilidade, a OAB, ou seria um conselho próprio dos síndicos, na tua visão? Bom, na minha acepção, a coisa caminha. Eu falei que seria contra uma lei atual, porque não se muda... Não ser modificada legal. Uhum. A lei é o último ato, a lei não é constitutiva, a lei é declaratória. Nós nos constituiremos enquanto gestores condominiais, enquanto profissionais da área condominial, por meio de debate, evento, palestra, artigo, pesquisa acadêmica, disserta, tudo. Aí você consegue definir um corpo de técnicas, você consegue definir uma identidade, você passa a ter o reconhecimento social. Eu estou comparando até com a história dos corretores de imóveis, que é um pouco parecida com essa e infelizmente parou no tempo, mas daremos nossa contribuição também lá para elevar o nível profissional e para trabalhar um pouco com formação e cursos. Mas eu vejo que a formação de uma profissão, ela não se dá numa canetada. Então nós temos ainda um longo caminho pela frente para lutar pela gestão condominial, pela qualificação, e a regulamentação será uma mera consequência da qualificação, né, do síndico. Esse é um ponto. Agora, com relação a conselho, eu acho que, olhando de dentro dos conselhos, se nós formos aproveitar um conselho já existente, o caminho óbvio seria entender a gestão como uma decorrência da administração. A administração é a ciência das organizações, com ou sem fins lucrativos. O condomínio é uma organização social. O administrador é o profissional que será capaz de trabalhar
aquele condomínio, de aplicar as funções gerenciais, planejamento, organização, direção, controle, eficiência e eficácia dos recursos, em busca da excelência. Enfim, é a ciência da administração a mais própria, porque é multidisciplinar e ela trabalha realmente com gestão. Não vejo outro caminho. Agora, se será o Conselho Regional de Administração ou não, é a sociedade que vai dizer. Eu vejo como desnecessário criar um novo conselho. Mas hoje, se você pegar um administrador para administrar o seu condomínio, ele vai estar mais despreparado do que um síndico que já está ali atuando há 5, 10 anos. Esse síndico que está há 5 ou 10 anos, ele adquiriu experiência no cotidiano, né, por erro, tentativa e acerto, regras ordinárias de experiência, ele lidou com problemas complexos, ele teve que encontrar soluções, ele consultou advogados da área, ele tem um administrador auxiliar de condomínios que o apoia, então ele está mais preparado do que um profissional que tem uma formação genérica. A solução é como encontrar um caminho para isso. Eu penso que deveria ter uma regra de transição, reconhecer quem já é síndico há algum tempo, que já está atuando comprovadamente, essa pessoa estaria provisionada num conselho, teria um registro, e para os novos teríamos uma formação própria, que seria o gestor da propriedade condominial, o gestor de condomínio, seria um tecnólogo de 2 anos, é a melhor solução a nível Brasil. Essa é a pergunta que eu ia te fazer, seria uma graduação ou se seria um curso técnico? Na tua opinião, então, seria ideal um curso técnico? Tecnólogo. Para a realidade do Brasil. Eu não posso achar que Brasil é Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, algumas capitais, Brasília. Não, não é. Infelizmente não é. Nós temos que olhar o Brasil como um todo. Se eu começar a colocar muita exigência, eu vou tratar a regulamentação como a chave de um cofre que ficará na mão de poucos. Não pode. A regulamentação é para proteger bens jurídicos relevantes. Né? Não existe mercado fechado, né? Existe mercado protegido contra o exercício dos inabilitados. Mas eu não posso colocar tanta exigência que eu excluo algumas pessoas de trabalhar. Então eu tenho que encontrar uma solução. Primeira solução, uma regra de transição. Reconhecer aqueles síndicos profissionais que já estão atuando. Tá? Esses poderiam estar registrados no conselho e criar uma prova para chancelar conhecimento, alguma coisa nesse sentido. Como se fosse um exame de suficiência, mais ou Talvez. menos. A grosso modo. A grosso modo, sim. Reconhecer pós-graduações em outras áreas do conhecimento, penso que seja uma solução adequada. Então, por exemplo, você fez uma pós em Direito e Gestão na FAAP, lá em São Paulo. Você fez uma pós em Direito Condominial aqui na CPE-PJU do Rio de Janeiro. Eu estaria apto a ser... Sim, você estaria apto a se registrar naquele conselho profissional. A melhor formação, a própria específica do futuro, seria uma formação de gestor de negócios, gestor de condomínio, gestor da propriedade condominial. Essa seria a formação própria específica. A regra de transição seria para reconhecer quem já está atuando e criar uma forma daquelas pessoas comprovarem a atuação, comprovar a experiência, fazer uma prova. Outras pessoas com formações, por exemplo, o engenheiro fez uma pós-graduação em Direito e Gestão, né? O advogado fez uma pós-graduação em Administração de... Né? Enfim, reconhecer essas pessoas com um curso de uma carga horária adequada, elas vão sim ter direito a se registrarem. Mas o foco é um curso específico de gestão de condomínios. A solução passa por aí. E por hora, tecnólogo. Entendeu? Talvez daqui a 20 anos nós venhamos a pensar numa outro modo de formação. Mas hoje, para o Brasil, em termos de continente que somos, né, é o mais adequado. Mas eu não consigo entender como alguém trabalha a vida inteira para adquirir o seu patrimônio, para comprar sua casa própria, sabe? Se mata de trabalhar, se priva de estar com a família para entregar o condomínio na mão de um leigo, de um despreparado. Isso é um contrassenso, isso é uma contradição. Não dá. Você não pode entregar o seu condomínio para alguém despreparado. E quase todos nós ou moramos, né, ou trabalhamos em condomínios. Nós estamos diretamente ligados para esse modo de propriedade, para essa organização social. Então nós precisamos sim de uma gestão própria e adequada para lidar, para cuidar, né, do nosso patrimônio ou para cuidar da nossa família, direto ou indiretamente. Veja, maximização do direito de propriedade, valorização do seu patrimônio, harmonização do relacionamento entre os condôminos, certo? E tantas outras questões que são o bem-estar dos moradores, são pontos muito importantes que devem ser observados. Quantas sociopata, um antissocial ali dentro, que está deteriorando todas as relações. Enfim, é importante ter um foco de gestão de conflitos também. É mais uma área que o síndico deve olhar e eu acho desafiador, sim. E defendo uma profissionalização, defendo cada vez mais a busca de conhecimento, de cursos, de eventos. Canal como esse aqui, de extrema importância, chamar os síndicos para participarem, troca de informação. Esse é o embrião
de algo grandioso no futuro que estamos construindo. Estamos todos nós, enquanto sociedade. Perfeito. Egito, como toda ideia, tem também o contrassenso, né? E há uma corrente que diz o seguinte, que esse posicionamento seria uma espécie de reserva de mercado que estaria em detrimento uns que já estão e são síndicos moradores sem conhecimento, como foi informado aqui, mas esse pessoal que vai se especializar seria uma reserva, só quem tem o curso vai poder ser síndico. Como é que é isso na tua visão? Primeiro ponto, se você tem uma empresa, você não está obrigado a contratar um administrador para gerenciá-la. É um direito de propriedade seu ser sócio gerente, sócio administrador da sua própria empresa. Dependendo da área de atuação dela, ela vai ter que ter um registro na OAB, no CRC, no CRA ou em qualquer outro conselho profissional ou cumprir outro requisito legal que a lei assim estabeleça. A regra do artigo 5º, 13 da Constituição é a liberdade de exercício profissional. Essa liberdade só é cerceada, só é tolhida ou só é condicionada quando ela ataca bens jurídicos relevantes. Se você não considera o patrimônio, se você não considera a família um bem jurídico relevante que mereça ser tutelado, a gente não pode continuar essa conversa e avançar. São bens jurídicos de extrema relevância que merecem tutela. Com relação à reserva de mercado, né? Com todo respeito a meus colegas advogados que usam muito essa expressão, né? E não existe a OAB reserva era de chamada mercado. disso, né? O exame da OAB era considerado uma reserva de mercado até um pouco tempo atrás, né? Veja, eu defendo os exames de suficiência, exames da ordem, porque você seleciona, você obriga a pessoa a estudar. Na época, quando eu fui fazer o da OAB, eu tive que estudar todo o Código Civil, que eu me formei na transição. Eu acho relevante, eu acho que é um ponto muito positivo, sim, né? Deve existir, mas isso é outro debate. Com relação à reserva de mercado, nossos colegas advogados estão com um projeto de lei em Brasília pedindo que o advogado seja figura essencial na elaboração das convenções e dos regimentos internos. Aí eu vou perguntar para esses mesmos advogados se há reserva de mercado ali. Por que pode ter reserva de mercado para o advogado, para o contador, por exemplo, e não pode ter para uma outra profissão? Não me parece justo, né? Não é esse o caminho. Defendo o projeto de lei, né, para que o advogado tenha que vistar, tenha que dar assessoria nas convenções e regimentos internos, pelo mesmo princípio que eu defendo a regulamentação da profissão de síndico, né? Não é criar uma reserva de mercado, mas convenhamos, você vai entregar um empreendimento para não sei quantas famílias residirem, com normas copiadas e coladas de outro empreendimento, ou normas feitas por profissionais de outras áreas do conhecimento que não dominam a parte jurídica, a questão de sanção, de normas, né, de preceitos, enfim, tem que ser um advogado da área condominial que vai elaborar aquele documento. Eu acho adequado que isso aconteça e aprovo esse projeto de lei. Ou seja, estamos criando, então, não uma reserva de mercado na minha avaliação. Estamos criando um mercado protegido e afastando os inabilitados do seu exercício. Para quê? Porque por detrás de uma convenção de condomínio, um regimento interno, existem famílias, existe a gestão de um condomínio, existem questões do direito de propriedade, órgãos de gestão, eleição, reeleição, processos administrativos internos. Então tem que ter um profissional que conheça da área para elaborar esses atos aí. E o que se paga é muito pouco diante do benefício que você pode colher. Então não vejo como um custo, vejo como um investimento. No mesmo sentido, pare e olhe para um gestor. Eu sempre cito casos de clubes de futebol. Determinado clube de futebol mudou seu estatuto, colocou regras de governança, regras de auditoria, de transparência, princípios para contratar, para dispensar, conseguiu ter credibilidade, a sua marca triplicou, quadruplicou de valor, conquistou vários e vários títulos em 2 anos. Isso é gestão. Não é casuísmo. Você pode apostar que nesse ano ou que no outro ano, tudo mais permanecendo constante, né? Ceteris paribus, que é uma palavra do latim que os economistas usam, tudo mais constante, o clube vai continuar a ficar nas posições de Pode falar que você é Flamengo, Egito. Pode falar que você é Flamengo e que tem uma gestão, você pode falar. Não, mas aí você pode comparar com outros clubes também do Rio de Janeiro que não praticaram a gestão e que você aposta o que com relação aos próximos 2 anos do clube. Não tem como comparar. A gestão, ela faz a diferença. Peter Drucker dizia o seguinte, o pai da administração neoclássica. O pai da administração, hein? Ele falava o seguinte, o futuro da nossa sociedade, a viabilidade econômica da nossa sociedade está em mãos de bons gestores, né? Gestões eficientes. Veja, gestor ou gerente
manager não é a mesma coisa que administrador. Você pode ser um ótimo advogado quando você for promovido para a gestão do seu escritório, porque você domina ali a técnica. Talvez você seja o pior gestor possível, não é garantia. Porque gestão é uma coisa muito específica, prática. Claro, se você, para ser um bom gestor, você tem conhecimento das teorias da administração, você vai ser excelente. Mas são questões diferentes. Nem todo gestor é administrador, talvez 15%. Mas existem áreas da gestão que são próprias, estão reservadas aos administradores. São áreas conexas. Se não me engano, são 7 áreas e tem uma lei lá de 65 que diz quais são. Eu aprendi essa tua história com vendedor de sapato. Sempre eu estudei, eu sou técnico em administração. E eu aprendi o seguinte: nem todo bom vendedor de sapato, ele vai ser um bom gerente de vendedor de sapato. Às vezes ele só sabe vender, mas ele não sabe gerir. Né? E de administração também é só ser um pouquinho do Pareto, 80-20, né? Que você faz 80% das suas coisas com 20% do que você tem. Egito, para mim é muito nítido a tua visão de futuro em relação ao condomínio. Para mim isso ficou muito claro. Eu quero que você puxe da tua memória alguma coisa em relação aos absurdos que você já ouviu de condomínios, não, de síndicos. O que você já falou assim, cara, você tá de brincadeira, isso não aconteceu. Então, eu estava em Vitória, no Carnaval, estava com meu amigo Alexandre Sobral, de Aracaju, que tem 170 condomínios lá, que ele dá orientação. Caramba. E aí liga o síndico. O síndico ligou para o dia inteiro, né? Porque o estilo de administração dele não delega, é tudo com ele. Então ele atendia síndico sem parar. E aí ligou uma determinada síndica falando que a portaria do condomínio estava proibida de deixar sair o inadimplente. Ah, legal. E aí ele, com muita humildade, ele falou, olha, mas a senhora não pode fazer isso. Isso é um cerceamento da liberdade de ir e vir. É um preceito maior até, ou tão grande quanto o direito de propriedade. E existem meios e maneiras do condomínio cobrar o inadimplente que não constrangendo ele ao ridículo ou colocando ele em cárcere privado. Aí ela falou, mas eu consultei outra advogada e ela falou que pode. Aí naquela hora me subiu assim um sangue na cabeça. Aí a Cecília falou, se fosse Francisco já ia falar logo, minha senhora. Ia falar alguma palavra assim muito elogiosa depois e ia botar ela no chão com uma certa assertividade talvez excessiva, mas o Sobral, com aquele sotaque de Aracaju dele, aí falou com muita humildade, falou, olha, a senhora então peça para essa advogada que ela me diga, porque eu estou há 20 anos trabalhando, estudando na área condominial e eu só sei um pouquinho, de repente qual é a lei que ela está se baseando, ou qual é a norma que ela está se baseando para deixar o pessoal preso lá dentro, porque eu não conheço, mas se ela me mostrar eu vou aprender com o maior prazer. Um cavaleiro, né? Um cavaleiro, realmente, um dandy, né? Um gentleman. Olha, Egito, a qualificação ela não é só importante para o síndico não, principalmente em condomínio. Aqui a gente administra e eu peguei o condomínio e, cara, eu engoli isso aqui. Então, assim, eu posso não ser o melhor, mas eu sei muito bem de condomínio. Eu gosto de condomínio. E é incrível você contar essa história. Foi um advogado que indicou. É possível. O cara acha que por ser advogado... É uma área muito específica. Você tem que estar ali dentro, porque não é a mesma coisa que gerir uma empresa, não é a mesma coisa que trabalhista. É muito diferente. Tem umas nuancezinhas. E olha que eu já fui generalista. Então, eu consigo enxergar isso. E para quem quer advogar no condomínio, é necessário se especializar também, porque tem muito absurdo aí na internet. Sem dúvida. A pós-graduação em Direito Condominial, que foi uma pós específica que nós lançamos, ela teve 45 alunos do Brasil inteiro. Olha. Ela não está nem na metade ainda. Já tinham 5 pessoas na fila de espera para se inscreverem. E nós, então, estamos anunciando essa pós. Até tem um debate agora, quarta-feira, com advogados do Brasil inteiro. E eu escutei esses advogados nos outros debates para o lançamento da primeira pós. E alguns colocaram alguns pontos interessantes. Quando eu me formei em Direito, não vi nada de condomínio. Eu só assisti uma mísera aula que falava sobre convenção. Eu fui aprender na prática. Meus clientes foram minhas cobaias, né? Mas dito com muita naturalidade. Sim.
O Sobral falou assim, para que especialização, Egito? Hoje o cara já sai da faculdade e já diz que é especialista em direito condominial. Para que especialização? Assim, na verdade, provocando uma reflexão, né? A especialização ela vem da formação acadêmica própria, que no momento estamos em construção, e vem da prática. Então, os professores que foram selecionados para pós em direito condominial, todos possuem vasta atuação na área condominial. Então, eles têm a experiência prática para trazer para o advogado. E ali temos contadores, temos administradores, engenheiros e síndicos, tá? Mas para trazer para todos que desejam, nessa pós em direito condominial, aprender a parte de direito e legislação muito específica. Tem sido um sucesso. Eu tenho certeza que os professores ensinam, mas eles aprendem muito mais. Porque a troca é muito rica, temos pessoas do Brasil inteiro. Verdade. A turma tem gente do Distrito Federal, a turma tem gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Maranhão. São 3 turmas. A primeira foi presencial, antes da pandemia, Direito e Gestão. Basicamente, só pessoal de Niterói e Rio. A segunda, Direito e Gestão, já numa época de transição, mas achava-se que a pandemia não ia perdurar tanto tempo. Aí já começou a pegar pessoas de fora. Uhum. A terceira turma, já toda telepresencial, tem 9 pessoas do estado do Rio e 30 e poucas pessoas do Brasil inteiro. É muito interessante, é uma troca muito rica, muito bacana. Eu fico muito feliz com esse movimento, né? É o que eu tenho para colocar. Eu vejo com bons olhos o conhecimento já existente na área condominial sendo construído. E ele vai ser formalizado quando passar pela academia, quando tivermos dissertações de mestrado, teses de doutorado, esses artigos acadêmicos forem escritos, que outras pessoas ávidas por conhecimento, ao procurarem no Google Escolar, por exemplo, no Cielo, ou até mesmo num site de busca qualquer, encontrarão ali material para estudar. Uhum. E casos concretos, coisas do dia a dia, com consistência, com concretude, muito além do ambiente mais teórico, mais abstrato. Isso que eu vejo com grande alegria. No Brasil inteiro, será o trabalho desses estudantes, que eu chamo de trabalhadores da primeira hora no mundo acadêmico, que eles vão conseguir trazer muito valor para a área. E aí outros virão e os sucederão, verão muitos erros, verão muitas falhas e vão aprimorando as questões. E aí eu cito Hippolyte Léon Denis Arrival, né, quando ele dizia, esse é o codificador de uma grande obra, ele dizia o seguinte: o papel do homem de bem é contribuir para o progresso das instituições. Então eu trouxe essa missão para mim, dentro do meio empresarial, trabalho, tenho meus recursos, tenho minhas dificuldades, mas toda a possibilidade que eu tenho de investir numa revista, né, numa rádio, já falei para Rafael, ó, tô levando para Niterói a rádio, hein? E dali pro Brasil. Ele falou, cara, conta comigo, pô, vamos fazer uma parceria, eu passo teus programas aqui, você passa os meus programas lá, e assim nós vamos, porque o conhecimento ele não veio para ser entesourado, né? O talento de prata do senhor Davi, ele veio para ser colocado e para ser multiplicado. Isso é verdade. O único servo que foi condenado foi o que enterrou o talento. Talento não é para enterrar. Talento é para você colocar e ser multiplicado. Se eu tenho R$50 na carteira, eu não vou mostrar porque eu tenho medo, não sei se de repente você pega meu dinheiro aqui. Aí, tá vendo aí? Flamenguista é você. Se você pega os 5, se eu te dou os 50, eu perco 50 e você ganha 50. Se você me traz 50 conhecimentos, você continua com 50, eu ganho 50 conhecimentos. Na verdade, você até multiplica o seu conhecimento. Porque você vai passar o seu para mim. Exatamente. Então, é uma troca assim, muito valiosa. A árvore do conhecimento ela gera muitos e muitos frutos. E não preenche espaço, né? É verdade. O conhecimento não engorda, né? O conhecimento não... Você fica até mais bonito se você for inteligente, né? Começa a falar, é meio feinho, mas pô, é inteligente, chama atenção. Francisco Egito, professor Francisco Egito. Estamos chegando ao fim. Existe alguma pergunta que eu deixei de fazer e você falou, pô, esse ponto aqui é relevante, que você queira responder? Não, foi excelente a sua abordagem, você trouxe uma boa síntese. Eu acho que a gente podia finalizar de repente falando dos desafios dos condomínios, né? Por exemplo... A palavra é sua. A tecnologia ostensiva dentro dos condomínios, a complexidade crescente dos condomínios, a necessidade de uma administração específica para os condomínios, gestão de conflitos, a segurança em várias acepções, como é a LGPD, segurança de informações, a segurança da edificação, que envelhece, requer manutenção predial, né? A segurança de acesso interno
a segurança do acesso externo de terceiros ao condomínio, a segurança dos condôminos, com relação a tantas questões legais novas, até violência em condomínio, existe também a necessidade do síndico ter uma formação, poder estar atento, violência contra a mulher, enfim. Inadimplência crescente, serviços que são utilizados no condomínio cada vez mais complexos. Hoje você tem supermercado em condomínio, você tem lavanderia em condomínio, serviço externo, você tem portaria virtual, você tem tantos garantidora de crédito em condomínio, tantos serviços tão complexos, tão diferentes, como você se reportar, né, como você entender, obrigações também crescentes que existem na parte tributária, a necessidade do Conselho Fiscal se profissionalizar, ou ter um mentor, ou ter uma auditoria ali acompanhando e olhando, a administradora auxiliar de condomínio tendo mais tarefas também, sendo mais demandada pelo condomínio, a necessidade de cursos, realmente, de educação formal, substituir o modelo de educação informal apenas no empirismo, no improviso, entrar com esse modelo mais formal, um novo perfil do síndico, né? Isso é um ponto interessante também, estar atento. Mas assim, são tantos desafios que existem nessa área condominial, esses são alguns que nós realmente vemos. E uma legislação própria para os condomínios, eu acho que seria hora de evoluirmos e tentar trazer algo mais compatível com a gestão cotidiana, porque o advogado condominialista, ele aprende, eu acho que no dia a dia, que o condomínio ali, a gestão é arte do possível, né? Não adianta o advogado pensar em judicializar todo o conflito, a entrar com a ação, orientar o síndico a fazer a assembleia. Ele tem que dar uma solução dentro do limite da legalidade, dentro das possibilidades para o síndico resolver problemas. Dentro do possível. Dentro do possível. Então, o advogado condominialista, ele está ali no dia a dia, dando assessoria ao síndico e sentindo as dores do síndico, sabendo a dificuldade, sabendo os limites, a dificuldade que é você ter um quórum para ter uma convenção, enfim. Então, assim, o advogado, ele passa a ver o condomínio como uma organização, não como um tribunal onde você judicializa conflito, mas de forma diferente. Ele está ali para assessorar, prevenir conflitos e solucionar as questões de modo eficiente, né, de modo adequado. Eu acho que seriam esses os desafios que nós poderíamos colocar de forma muito panorâmica aqui nesse momento. Depois de uma aula dessa, últimas palavras, Egito. Só agradecer meu primo Rafael Machado, pessoal aqui do Grupo RM, né? Agradecer Romário, que está aqui abrilhantando, um cara com muitos talentos. Olá, você tá bonito, realmente, hein? a foto do Romário no cartaz, assim, você vê a elegância, o despojamento. É um cara de muito futuro, realmente, um grande amigo que a gente adquiriu, né? Pena que eu não estou com o Rafael aqui para dar um abraço nele, mas é um prazer estar aqui conosco. Agradecendo a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Tô vendo minha amiga Monique Almeida, do Recreio de Bandeirantes, corretora, avaliadora de imóveis, colega aqui do Cresce, se Deus quiser, chapa 2 na cabeça. E também é do CRC, descobri agora. Márcia Montalvão, administradora e síndica. Thiago Reile, eu vi ali. Wendel Brito, era o melhor cara do Rio, perdeu para Jonildo Malta. Não, o Wendel, ele tá arrumando um topete, ele falou que tá com um penteado bonito agora. Rapaz, eu não quero nem ver essa. Thiago, como é que fala? O'Reilly. Deixa eu ver mais um pouquinho ali, se eu conheço mais alguém ali. Que tá. Ana Cristina Afonso tá sempre conosco, de São Paulo, uma querida, uma estudiosa. Jaqueline, colega nossa, aluna da pós. Hoje trabalha em condomínio, né, no conselho, quase foi síndica do condomínio dela, estamos ali acompanhando. Rafael Reis ali. Marília, nossa síndica da Otávio Carneiro, Niterói. Doutor Nascimento. Gilcimar, o contador que estava se recusando a participar do CRC, rapaz. É mesmo? Não queria dar aula, eu coloquei ele dentro, ele tá igual pinto no lixo. Agora ele participa de tudo, faz evento, vai falar de ganho de capital, no negócio imobiliário. Gilcimar é o cara. Cadê o Jonildo? Jonildo, olha lá, Jonildo tá em todas, rapaz. Jonildo sempre aparece. Jonildo tá garantindo audiência aí. Então, deixando um abraço para todo mundo que está nos assistindo, né? Agradecendo, porque sem vocês nada seria possível, vocês nos apoiam, nos acompanham, né? Fico muito feliz aí, pessoal do Brasil inteiro que está sempre olhando para os nossos eventos. Eu fico muito grato com a tua visita. Infelizmente a Gil Melo não pôde estar, o Rafael tá em plenária. Para quem quiser assistir o programa, fica registrado no YouTube. E no aplicativo, eu acho que é o sábado 1h. Tem que confirmar, sábado 1h. Me despeço aqui com o Francisco Egito, que veio de Niterói a nado. Ele veio de Niterói a nado. Meu nome é Romário Soares, @RomárioADV Condomínio. O cara quer te procurar, como é que ele te acha? Pode pelo Instagram, @Francisco Egito. Tô lá no Instagram.
Os cursos. O curso Aprimora também, tá no Instagram. Ah, lá, tá passando aí quem tá Eu vendo coloco pelo bastante YouTube. coisa na minha página, quase que só trabalho, né? Que é isso aqui? Eu voto Chapa 2, é o quê? Cresce Rio de Janeiro. Ah, Cresce Rio de Janeiro? Se Deus quiser, nosso grupo ganhando, vou tentar fazer um trabalho muito importante na parte acadêmica, lá na Unicresce, levando curso, levando formação. A gente sabe a dificuldade do corretor de imóveis, que é muito prático, ele precisa vender, então a gente tem que tentar trazer material muito utilitário, muito aplicável ao dia a dia, para depois entrar com outros conhecimentos em administração, em direito, locação, incorporação, loteamento. Quando você foi eleito, eu te chamo aqui. Aí a gente fala sobre imobiliário. Você não está sendo... Conselho profissional, presidente, não. Eu sou um mero conselheiro. Mas você venha que vai nos enriquecer grandemente. Sim. Estamos finalizando o Happy Hour do Síndico. Com certeza o síndico hoje teve um grande aprendizado e soube da importância da sua profissionalização no setor condominial. Até próxima segunda-feira, se Deus assim permitir. Rádio